Olá, adeptos do canal FM+, Manu Lessa aqui, trazendo para você uma aula importante. Trabalho da força elétrica. Se liga aí, mas para! Dá o joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, ok? Vambora. Superfícies equipotenciais. Calma, devagar. O que eu estou te mostrando aqui? Eu estou te mostrando aqui aquela velha história de uma carga positiva, gerando ao redor dela um campo elétrico, que é essa região aqui pintadinha, certo? Eu te falei na aula anterior que esse campo elétrico tem capacidade de realizar trabalho, empurrando uma carga de prova qualquer, desde um pontinho daí até o infinito. Essa capacidade de realizar trabalho ganhava o nome de potencial elétrico. O potencial elétrico era trabalho por unidade de carga. E eu te dei outra fórmula para o potencial elétrico, que é: você é o cara que dança. Beleza? Se você tiver dúvida no que eu acabei de falar, assista a aula de potencial elétrico, que o link está aí embaixo, bebê. Ok? Então essa é a ideia. Agora preste atenção. Eu vou pegar aqui, nessa região ao redor dessa carga, que parece uma bola. Olha só, é uma bola, uma perfeita esfera. E vou marcar 3 pontinhos para você. Um pontinho A, um pontinho B e um pontinho C. E vou te perguntar a você: moleque, em que ponto A, B ou C o potencial elétrico é maior? Isso, eles são todos iguais. Por quê? Porque você é o cara que dança. Se você é o cara que dança, eu te pergunto: a carga elétrica é a mesma para todos os pontos? É a carga central geradora que é. Então a carga é igual. A constante eletrostática é igual? É. A distância é a mesma? É, porque é o raio da bola. Aqui, ó, é o raio da bola. Então a distância é a mesma. Se tudo é igual, não há por que os potenciais elétricos serem diferentes. Então, nesse caso, eu te digo que o potencial em A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C. Isso parece lógico demais, né? É uma lógica matemática. Então, eu acabo de te apresentar uma superfície equipotencial. Essa bola é uma superfície equipotencial. É uma superfície em que todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. O nome é estranho, o nome é assustador, but a definição é tranquilinha, fala a verdade. Propriedade das superfícies equipotenciais. Se liga aí. Voltei com a figura. A carga é positiva. Existe um campo elétrico ali. Como é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Eu vou te mostrar então as linhas de força desse campo elétrico. Toma. Mostrei só 4, para não perder muito tempo com isso. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que você vai ter que recorrer a Fábio Costa. Qual é o ângulo formado entre essa linha de força e essa superfície equipotencial que é a bola? Qual é o ângulo formado entre algo que é tangente à bola e algo que é radial? Fábio Costa diria que esse ângulo é de 90 graus. Da mesma forma que esse ângulo aqui é de 90 graus. 90 graus. 90 graus. Então, uma propriedade importante de superfície equipotencial é: a superfície equipotencial sempre forma com a linha de força um ângulo de 90 graus. A superfície equipotencial sempre é perpendicular a uma linha de força em qualquer ponto. Dessa maneira, se a linha de força é vertical, a superfície equipotencial é horizontal. Se a linha de força é horizontal, a superfície equipotencial é vertical. Já estou vendendo o meu peixe para o nosso próximo passo. É lógico. Superfície equipotencial no céu, no campo elétrico uniforme. Eu te dei uma aula de campo elétrico uniforme. Está aí na descrição. Eu te mostrei esta figurinha aqui, ó. Peguei uma placa positiva, uma placa toda carregada positivamente. Aproximei de uma outra placa carregada negativamente e te falei que o campo elétrico aponta do mais para o menos. E ainda, como há uma distribuição regular de cargas elétricas, haverá uma distribuição regular de linhas de força, que é o que eu estou te mostrando aí, olha. Distribuição toda regular. Isso faz com que, para qualquer ponto, se eu pegar o campo elétrico em A,
e pegar o campo elétrico em B a fim de compará-los, eu te digo que o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, devido à regularidade na distribuição das linhas de força, ok? Isso é campo elétrico uniforme, isso é o céu. Se as linhas de força são horizontais, como é que eu desenharia aqui uma superfície equipotencial? Tem que formar ângulo de 90 graus. Se uma é horizontal no plano, a outra vai ser vertical. Se a linha de força é horizontal, uma superfície equipotencial formaria aqui um ângulo de 90 graus se fosse vertical. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Superfície equipotencial S1 perpendicular à linha de força. Vou desenhar outra. Vou desenhar outra superfície S2, toma. Tem que formar ângulo de quanto? Tem que formar ângulo de 90 graus sempre. Beleza? Tudo bem? Está combinado então. Agora, moleque, olha a quantidade de informações apenas nesse slide aqui. Olha só, preste atenção. Eu estou te mostrando aqui duas superfícies equipotenciais, S1 e S2, que formam com as linhas de força um ângulo de 90 graus. Já combinamos isso, beleza? Combinamos na videoaula de potencial elétrico que quando eu percorro uma linha de força no sentido dela, o potencial elétrico diminui. Eu falei isso na videoaula anterior. Se você percorre a linha de força no sentido dela, o potencial elétrico diminui. Então, olha só. Vou inventar aqui um potencial elétrico para esse ponto A. Esse ponto A tem potencial elétrico, por exemplo, 100 volts. Cara, se eu pegar um outro ponto B aqui e pedir para você inventar um valor para o potencial elétrico em B, referente à superfície equipotencial S2, você pode inventar qualquer número menor do que 100. Por quê? Porque o ponto B está sobre a mesma linha de força, só que seguindo ela. Se está seguindo ela, o potencial elétrico é menor. Inventa aí algo menor que 100. Tá, beleza, vou botar 80 então. 80 volts. Preste atenção. Imagine que eu te peça para calcular a diferença de potencial, a DDP, a tensão elétrica que eu chamo pela letra U, entre A e B. Ué, a diferença de potencial elétrico entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Isso significa que o valor absoluto AB vai ser potencial de A 100 menos o potencial de B 80, o que me dá uma diferença de potencial AB igual a 20 volts. Chaya? Tudo bem? Imagine que eu crie um novo ponto C aqui. Cara, esse novo ponto C está sobre a mesma superfície equipotencial de A. Isso significa que o potencial de A, que vale 100 volts, tem que ser o mesmo potencial de C, que vale 100 volts. Se eu te pedir a diferença de potencial AC, quanto vai dar? Vai dar VA menos VC. Vai dar 100 menos 100, que dá quanto? Zero. Claro, a diferença de potencial entre dois pontos que estão sobre uma mesma superfície equipotencial só pode dar zero. É essa a ideia. Beleza? Da mesma forma que se eu puxar aqui um ponto D, a diferença de potencial BD vai ser VB menos VD. Como os dois pontos estão sobre a mesma equipotencial, eles têm o mesmo potencial elétrico de 80 volts. Naturalmente, a diferença de potencial BD vai dar quanto BBA? Vai dar zero. É essa a ideia. Você entendeu? Há alguma dúvida em relação a isso? Sem problemas? Belezura. Diferença de potencial, então, nada mais é do que a diferença de potencial. Agora, pay attention. Vou pegar o exemplo anterior, que foram os exemplos do slide anterior. Pensa numa coisa. Imagine que eu coloque no ponto A uma carga Q positiva. Cara, essa carga Q positiva não gosta da placa positiva. Ela gosta da placa negativa. Ao mesmo tempo que ela é empurrada pela placa positiva para lá, ela é puxada pela placa negativa para lá. Por uma força elétrica que eu vou chamar de F. Olha só. Essa carga vai andar até o ponto B. Essa carga vai sofrer um deslocamento D. Então, mais uma vez, tem força e tem deslocamento. Tem realização de trabalho, que é F vezes D, vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ
é aquele ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso, a força e o deslocamento têm entre si um ângulo 0 grau. Significa que o cosseno de θ é cosseno de 0, que Fábio Costa diria que vale 1. O trabalho então realizado fica F vezes D. Mas para, isso aqui você já sabe da mecânica. O que eu quero destacar aqui é que, quando eu abandono a carga Q no ponto A, ela é puxada até o ponto B, desprezando a ação gravitacional, e há, nesse caso, realização de trabalho. Olha o The Jump of the Cat, olha o pulo do gato. Eu defini potencial elétrico para você como o trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga. Trabalho para pegar a carga daqui e levar até o infinito. Agora, se eu pego essa carga em A e levo apenas até B, onde existe uma diferença de potencial U a B, essa diferença de potencial U a B é o trabalho para levar a carga de A para B por unidade de carga. Estou definindo para você trabalho. Trabalho realizado pela força elétrica, ele é a carga que multiplica a diferença de potencial U. Então, o trabalho realizado de A para B é o Qm VA VB. Olha só, Qm VA VB. Por quê? Porque a diferença de potencial U a B é VA menos VB. Filho, fórmula então de trabalho. O trabalho realizado em Joule é a carga elétrica em Coulomb, potenciais em volt, ok? Essa é a ideia. Tranquilo? Só em nível de curiosidade? Mentira, isso é importante pra caramba. Mas só em nível de curiosidade, imagine que essa carga seja arrastada de A para B. Olha só, ela vai nessa trajetória aqui. Foi. O trabalho realizado para levar essa carga de A para B vai ser Qm VA VB. Agora, me diz uma coisa, e se eu pegar esta mesma carga e levar essa mesma carga desde o ponto A até o ponto, sei lá, D? Você concorda comigo que o trabalho de A para D é Qm VA VD? Agora, olha só, presta atenção. Moleque, acorda, presta atenção. Você concorda comigo que os pontos B e D estão sobre a mesma superfície equipotencial? Então eles têm o mesmo potencial elétrico. O potencial elétrico de B é igual ao potencial elétrico de D. Logo, isso aqui é igual a isso aqui. Olha a conclusão que eu estou chegando. QVA menos VB, QVA menos VD, só que VB é igual a VD. Você chega à triste conclusão de que esses dois trabalhos são exatamente iguais. O trabalho para levar a carga de A para B é igual ao trabalho para levar a carga de A para D. Informação mais importante do dia. O trabalho realizado pela força elétrica não depende da forma da trajetória. O trabalho realizado para ir de A para D é o mesmo trabalho realizado para ir de A para D, desde que os pontos que eu estou considerando estejam sobre as superfícies equipotenciais. Nesse caso, eu posso ir de A para B, ir de A para D, fazer uma trajetória louca que a forma não vai importar. O que importa é de que superfície equipotencial eu saí e a que superfície equipotencial eu cheguei. Eu acho que você já viu isso em mecânica. Eu acho que você já viu isso em trabalho da força-peso. Quando teu professor de primeiro ano abandonou uma bola de número 1 e uma bola de número 2, as duas de mesma massa, de uma mesma altura, as duas caíram, puxadas para baixo pela força-peso. Sendo que uma caiu reta e a outra caiu num tobogã, deslizando. Ele falou que o trabalho realizado pelo peso da bola 1 era igual ao trabalho realizado pelo peso da bola 2. Por quê? Porque o trabalho da força-peso, assim como o trabalho da força elétrica, são trabalhos de forças conservativas. Então o trabalho não depende da forma da trajetória, depende de onde partiu e onde chegou. Da mesma maneira, se eu pego uma carga em A e levo para B,
assim, ou pego uma carga em A e levo para D assim, amor de minha vida, o trabalho não depende da forma da trajetória. Depende apenas da superfície equipotencial de onde saiu e a superfície equipotencial onde chegou. Ponto. É essa a ideia. Já dá para resolver uma questãozinha que fala o seguinte. Uma carga elétrica positiva se desloca no interior de um campo elétrico uniforme, desde um ponto A até um ponto D, realizando o trabalho como mostra a figura abaixo. A seguir, são propostas 3 trajetórias para essa carga. Trajeto ABD, cadê o ABD? Ó, ABD. Cujo trabalho realizado é W1. Trabalho AD, diretão AD. Cujo trabalho realizado é W2. Trabalho, ou melhor, trajeto ACD, cujo trabalho realizado vale W3. Sobre os valores de W1, W2 e W3, é correto afirmar que todos iguais. Não depende da forma da trajetória. Foi combinado isso, todos iguais. W1 igual a W2, que é igual a W3. Ok? Vamos fazer continha? Vamos? Numa questão da UERJ 2016? UERJ. O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme E, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulombs colocada no ponto A passa pelo ponto B após algum tempo. Ponto A, ponto B. Determine em joules o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Modezinha a aplicação de formuleta. O trabalho para levar a carga de A para B é quem VA, VB. Então, esse trabalho para levar a carga de A para B é igual a carga que vale 400 micro, 400 vezes 10 a menos 6 coulombs, joga lá. 400 vezes 10 a menos 6. Potencial de A, VA, vale 100. Potencial de B vale 20. Só fazer continha. O trabalho de A para B vai ser igual a 400 vezes 10 a menos 6, que é 4 vezes 10 a menos 4. Basta andar com a virgulinha 2 casinhas. Vezes 100 menos 20, que dá 80. Isso aqui vai dar trabalho de A para B. 4 vezes 80 é igual a 320, vezes 10 a menos 4. Se você for vaidoso, você coloca em notação científica, andando com a virgulinha, 2 casinhas, dando 3,2 vezes 10 a menos 2 joules. Ok? Dúvidas? Perguntas? Relação entre trabalho e campo elétrico. Tem relação? Claro. Se é o campo elétrico que gera força e a força realiza trabalho, tem relação entre trabalho e campo elétrico. Preste atenção. Você conhece o Edu? Edu? Então, eu falei para você que U é igual a trabalho por unidade de carga, ok? Então, esse trabalho era Q vezes U. E falei para você que o trabalho é igual a F vezes D, correto? Então eu posso igualar as duas equações. Se eu igualar as duas equações, vai ficar F vezes D é igual a Q vezes U. Só que você conhece o Emanuel. Ele é físico qualificado. Quem é mesmo físico, ele é qualificado, Emanuel. Pega essa fórmula da força e joga lá. No lugar de F, coloque Q vezes E e continue a sua vida. Q vezes E vezes D é igual a Q vezes U. Triste conclusão, corta o Q e aí você descobre o E vezes D igual a U. Esse é o Edu, é o ED igual a U. Ok? Então, resumindo, no campo elétrico uniforme, falou de céu, falou de campo elétrico uniforme, você tem basicamente duas equações. Uma que é o trabalho, que é quem VA, VB, e a outra que é o Edu, E vezes D é igual a U. Ok? Deixa eu ver se tem questãozinha para nós. Tem sim. UERJ 2017, primeiro exame de qualificação. A aplicação de campo elétrico entre dois eletrodos é um processo eficaz para a separação de compostos iônicos. Sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta.
Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros, que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em volts por metro equivale a... Ele está te dando a diferença de potencial igual a 6 volts. E está te avisando que a distância entre os eletrodos do campo elétrico vale 20 centímetros. Então a distância D é igual a 20 centímetros. E está pedindo, nesse caso, a intensidade do campo elétrico. Ou seja, eu tenho U, tenho D, falta o E. Quem te leva ao céu? Edu. E vezes D igual a U. E vezes a distância 20 centímetros, 0,2 metro, é igual ao U, que é 6. Então você vai fazer a continha, E é igual a 6 sobre 0,2. Se você andar com a virgulinha e acrescentar um zero em cima, fica 60 sobre 2. Esse E, então, vai ser igual a 30 volts por metro. 30 volts por metro, letra B, fechou. Um detalhe, quando eu te falei que o Emanuel era físico e qualificado, eu falei que o campo elétrico era dado em newtons por Coulomb, olha lá, Newton da força e Coulomb da carga. Preste atenção, agora apareceu uma unidade que é o volt por metro. De onde vem isso? Vem do Edu. E vezes D é igual a U. Se a DDP for dada em volt e a distância for dada em metro, o campo elétrico vai sair em volt por metro. As duas unidades são unidades do sistema internacional. Você pode usá-las sem problema, ok? E a The Last of the Day, a última de hoje, que fala do Millikan. Já resolvi questão de Millikan aqui na aula de campo elétrico uniforme. Dá uma olhadinha aí, vê se tem o link aí abaixo. Tem sim, tá ok? Tá tudo interligado, tudo ligadinho. No experimento de Millikan, que determinou a carga do elétron, pequenas gotas de óleo eletricamente carregadas são borrifadas entre duas placas metálicas paralelas. Ao aplicar um campo elétrico uniforme entre as placas, da ordem de 2 vezes 10 elevado à quarta volts por metro, olha lá, o campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado à quarta volts por metro. É possível manter as gotas em equilíbrio, evitando que caiam sob a ação da gravidez. Considerando que as placas estão separadas por uma distância de 2 centímetros, brincou, 2 centímetros, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Determine a diferença de potencial, a DDP, necessária para estabelecer esse campo elétrico entre elas. Moleque, ED é igual a U, E vezes D igual a U. Então vai ficar assim, E é 2 vezes 10 elevado à quarta, vezes D, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2, igual a U. 2 vezes 2 é igual a 4, repete a base, soma os expoentes, 4 mais menos 2 dá 2, igual a U. Então, U vai ser igual a quanto? U vai ser igual a 400 volts. É essa a resposta. Amores, ficamos por aqui. Já pedi, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal pra ficar legal. Lucas Neto. Beijo do gordo, um abraço, até a próxima. Tchau.